Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos partir então para a nossa última aula a respeito do livro do professor Pierluigi Piazzi, Aprendendo Inteligência. Bom, na parte 3 do livro, ele trata diretamente das técnicas a serem aplicadas durante a prova, né? Aqui é uma parte bem prática. Primeiramente, ele traça uma diferença entre o exame e o concurso, né? O exame ele vai medir se você sabe aquele conteúdo ou não, ao passo que o concurso ele vai medir o quanto você é melhor do que as outras pessoas dentro daqueles determinados conhecimentos ali que estão sendo exigidos. Então o exame mede uma capacidade absoluta, né? É como o exame da OAB, ele vê se você está habilitado ou não. Você não está concorrendo com ninguém, né? Ao passo que o concurso ele não quer saber se você está habilitado ou não. Ele quer saber se você é mais capaz do que os outros, se você vai ter um desempenho melhor do que os outros, certo? Então, isso é bem simples de entender. Quer dizer, vamos supor que um exame, a nota mínima de um exame seja 7. Não sei como é que é o exame da OAB, acho que é 6 ou é 7 a nota mínima. Bom, você tirou 7, você tirou 6, você está reprovado. Você tirou 7, você está aprovado no exame. Pronto. Agora um concurso, vamos supor que haja um concurso muito difícil, né? Você tirou 6, o outro cara tirou 5,9 e você passou. Certo? Não quer dizer, ele não está medindo propriamente se o cara está apto ou não, e sim se o quão mais apto ele é em comparação com os outros, né? Bom, ele ia no aspecto prático ali dentro da prova. Ele diz o seguinte, que você deve ler a prova e aí ver uma questão difícil que você não sabe responder e pensar, pô, essa aqui já é uma a menos que eu não sei. Não, você deve fazer o raciocínio oposto. Deve chegar na prova com o seguinte pensamento, o que vier é lucro. Então, cada questão que você lê e você perceber que você sabe, você deve comemorar a existência daquela questão e o fato de que você muito provavelmente vai acertá-la, né? Então é uma espécie de pensamento otimista, né? Em vez de você se lamentar ali pelas que você não sabe, você comemorar as que você sabe, né? E saber que cada questão que você está marcando ali tá te jogando para frente no ranking, né? Não é propriamente para ver quem sabe, não é para ver quem sabe em termos absolutos, é para ver quem sabe mais do que o outro, entendeu? Então se você não sabe uma questão, não vai ficar não vai se desanimar por conta disso, né? Bom, quanto à questão do aproveitamento do tempo, ele aí nesse tópico ele traz de novo a questão da capacidade do cérebro, né? Que nosso cérebro tem uma capacidade de armazenamento muito grande, tem uma parte submersa. Ele usa uma figura de linguagem aqui, a parte submersa do cérebro, que ela está acessível, mas ela não é acessível voluntariamente, né? Você acessa porque você quer. Ela precisa do estímulo, certo, né? Se houver o estímulo, que pode ser consciente ou inconsciente, essa parte submersa do cérebro que é muito, quer dizer, que cabe muita informação ali, que é muito ampla, né? Que é muito potente. Você pode acessar essa parte do cérebro com os estímulos certos, né?
E o que ele sugere que a gente faça? Primeiro que a gente folheie a prova toda sem resolver nenhuma questão, né? Você tira os 5 primeiros minutos só para folhear, ler a prova com calma, sem resolver nenhuma questão, ler do começo ao fim. Porque nesse momento que você está lendo a prova, você está jogando essas informações lá para dentro, essa parte submersa do seu cérebro, que ele chama aqui também de gênio oculto, está trabalhando para resolver aqueles problemas que foram apresentados, né? E uma outra dica, quer dizer, você fez essa leitura, vamos dizer, essa parte submersa aí do seu cérebro está trabalhando para resolver. E aí quando você volta, entre o tempo de leitura e o tempo que você vai levar para resolver a prova do começo ao fim, nesse período todo, essa parte submersa do seu cérebro vai estar trabalhando para responder aquelas questões que você leu nos primeiros 5 minutos. Então a chance de surgir a resposta depois vai ser muito maior, né? Aqui uma dica prática aqui para questões de chute, né? Quando você não sabe mesmo, né? Primeiro você eliminar as alternativas que você sabe que são improváveis, né? Não, as que não vão ser a resposta, as que não correspondem de maneira nenhuma à resposta pedida pelo enunciado da questão, né? Vamos supor que A, B, C, D, E, você sabe que a A não é de jeito nenhum, a C não é de jeito nenhum, a D não é de jeito nenhum, né? Aí sobrou aí a B e a E, né? E quando uma vozinha dentro da sua cabeça, uma coisa meio instintiva, disser para você, olha, tem a B e a E, uma vozinha disser, olha, marque a E, siga essa voz e não mude depois, não caia na tentação de mudar, né? Porque muito provavelmente essa vozinha que te sussurrou isso foi a parte imersa ali a parte submersa, na verdade, do seu cérebro que te soprou essa resposta, né? Então marque e não mude, não caia na tentação de mudar, né? E quanto às questões discursivas, né? Questões nos concursos jurídicos também, questão de peça prática, que você tem que escrever muito e etc. Aí ele diz aqui uma frase: a sorte favorece aos audazes, né? Então, para na discursiva, você sempre tentar escrever alguma coisa. Nunca deixe em branco, sempre escreva alguma coisa, escreva o que vier à sua mente, né? E o que vier é lucro. Pode ser que você comece a escrever e comecem a surgir novas ideias, uma informação começa a puxar a outra. E mesmo que isso não ocorra, às vezes você escreveu alguma coisa ali e bateu com o que o examinador estava pedindo, bateu no mínimo com alguma pontuação, algum dos itens de pontuação ali da tabela do examinador. Então o que você não pode fazer é desistir, você tem que arriscar, né? E isso é verdade, isso eu já experimentei na prática e graças a Deus eu tive a tentação muito forte de desistir, não desisti e para minha surpresa fui aprovado na prova, né? Bom, e aí tem a questão, vamos supor que você pegue ali uma questão com um enunciado muito longo. Ele diz o seguinte: para você ler mais rápido, para você ter uma interpretação de texto melhor, você já tem que ter lido muito antes da prova, você já tem que ter o hábito da leitura, né, sedimentado antes da prova. É isso que vai fazer você ler mais rápido, né? Ele diz que isso de curso de leitura dinâmica e coisa e tal, que isso é perda de tempo, né? Você tem que ter o hábito da leitura. Se você tiver o hábito de ler muito, na hora que chegar na hora da prova, você vai conseguir ler aquele enunciado rapidamente e interpretar também corretamente, né?
Aí agora já saindo aqui das questões práticas aqui de prova e entrando num outro assunto, né? Assim como a interpretação, né, a decodificação ali de um texto vai depender de você ter o hábito da leitura, né? Na linguagem falada é a mesma coisa, né? Para que você consiga entender bem o que as pessoas falam, conseguir aqui nos termos dele decodificar a linguagem falada, você precisa ter uma exposição constante também à linguagem falada, né? E aqui eu acrescento uma nota, e isso aqui vai por mim, né? Isso aqui não é algo que ele diz no livro, mas uma experiência que eu experimentei. Eu mesmo tinha e ainda tenho muita dificuldade na linguagem falada, mas uma coisa que me ajudou muito foi ouvir muito pessoas que falam bem, né? Por exemplo, ouvindo os cursos do professor Olavo de Carvalho, que ele tem uma capacidade de articulação verbal extraordinária, né? Parece que vai direto da cabeça dele, direto do jeito que ele pensa, já vai saindo para a fala, né? Não tem nenhuma barreira, nenhum impedimento, né? E eu ouvindo muito, isso eu acabei assimilando, quer dizer, muito pouco, né? Mas eu percebi, e as pessoas ao meu redor também perceberam, que eu tive um progresso notável, né? Em termos absolutos ainda estou no nível muito baixo, mas em relação ao que eu era, eu tive um progresso bastante expressivo, né, nessa questão da linguagem oral. Outra coisa que contribui muito para a capacidade expressiva oral é justamente isso que eu estou fazendo aqui, um exercício de fala, né, uma aula, expor determinada coisa e, sobretudo, tentar expor alguma coisa que você mesmo elaborou, né? No caso, eu estou expondo aqui o livro o conteúdo do livro do professor Pierluigi Piazzi, mas eu estou expondo não literalmente o que está ali, mas o que eu consegui apreender daquilo que eu li, né? E que eu sintetizei num pequeno resumo aqui, e eu vou lendo os pontos, vou puxando na minha memória o que eu li diretamente no livro, o que ficou para mim, né, da leitura do livro, e vou expondo aqui para vocês. Quer dizer, quanto mais você ouvir pessoas que falam bem, e quanto mais você falar, melhor vai ser a sua capacidade de expressão oral, né? Justamente esse capítulo aqui, que se refere a essa questão da linguagem oral, é um capítulo chamado Linguagem e Imaginação, né? E ele trata de um outro tema também dentro desse capítulo, que é justamente a questão de cortar as telas, né? Por tela ele se refere à TV e ao computador, e eu acrescento aqui também o celular, né? Talvez no tempo que ele escreveu o livro não tínhamos ainda os smartphones e etc. Ele diz que você deve usar o livro como fonte de lazer, né? Então aqui há uma separação. Claro, você vai usar o livro como fonte de estudo, né? Do seu estudo, que é a atividade primordial aqui, que ele trata no livro. Mas você usando o livro também como fonte de lazer, né? Sobretudo lendo alguma coisa que realmente te interessa, que você esteja lendo por prazer, seja uma história, seja a leitura de ficção mesmo, de literatura, da grande literatura, sobretudo, né? Mas na verdade, essa questão da grande literatura eu estou dizendo aqui por mim, né? Porque ele diz que você pode ler até o livro mais imbecil, mas somente para começar, né? Para que você adquira esse hábito de ler, né? E você adquirindo o hábito de ler, né? O livro ali ele só tem palavras, só tem escritos, né? Pode ter uma gravura ou outra, uma imagem ou outra, mas ele vai forçar a sua imaginação, né? Você vai ler, por exemplo, agora eu estou lendo um livro sobre a história de Roma, né? Todo escrito, né? Tem uma imagem ou outra, mas eu sou forçado a imaginar todas aquelas situações, né? E esse exercício de imaginação é muito positivo. Você está trabalhando a sua mente de alguma maneira, né? Trabalhando ativamente, né? Não está recebendo tudo mastigado, né? Que é o que ocorre com a televisão
e o computador, né? E aqui ele volta novamente à questão do desenho, né? Aprender a desenhar com a mente, né? E se houver tempo, você pega e coloca esse desenho num papel mesmo, que vai ser melhor ainda, né? Um desenho que representa um determinado tipo de conhecimento, uma determinada informação que você obteve. Se você conceber aquilo ali na forma de um desenho e ainda você colocar no papel, né, a questão da memória sinestésica, da ativação de diversos setores do cérebro, isso vai ser ainda melhor para você. E tem um outro capítulo aqui em que ele trata da aritmética versus álgebra, né? Que eu confesso que, como eu sou um jegue em matemática, eu não consegui entender muito bem. Mas o que eu consegui aprender foi o seguinte: para a gente buscar atalhos mentais, né, para as questões. Você não precisa, se você conseguir achar um caminho direto, um caminho mais curto, né, você não precisa seguir as várias etapas do raciocínio, né? E no caso do livro ele pega um exemplo lá, um problema qualquer de matemática ou de lógica, e aí tem a fórmula lá para você obter o resultado e etc, a equação lá. E pela equação o cara vai gastar umas 2 folhas, né, escrevendo, fazendo passo a passo. E ele, por uma espécie de um raciocínio, ele faz um atalho mental ali, na verdade ele faz um raciocínio mais curto e ele consegue chegar ao mesmo resultado, né? E ele nos incentiva a isso, a treinar essa agilidade mental. Se tem um problema para resolver, você buscar atalhos mentais. Não necessariamente você precisa seguir aquela rotina estipulada para a solução daquele determinado problema. Se você conseguir chegar ao mesmo resultado por uma solução mais curta, um tipo de raciocínio que vai te tomar menos tempo, melhor para você. Aí aqui, concluído o livro, tem alguns apêndices também no livro muito interessantes, né? O que ele trata aqui é um capítulo livro versus computador, né? E novamente ele volta. Isso aqui é interessante, eu dei muito valor a essa questão aqui dele ser refratário, né, a essas tecnologias e etc. Pelo seguinte: porque ele mesmo era um cara que programava computadores e construía computadores, né, deu aula de computação. Não sei se ainda dá, se ainda deu na parte final da vida. Ele faleceu no ano passado, infelizmente. E quer dizer, ele é um cara que conhece o computador, sabe os ganhos do computador, não é um coroa retrógrado que tem medo de computador, não. É um cara que entende mesmo de computação e sabe o que está falando, né? Está falando de cátedra, né? Está falando com autoridade, né? E ele volta novamente na questão do livro como fonte de diversão, né? E diz aqui para que nós evitemos formas de diversão que entorpeçam o cérebro e induzam a preguiça mental, né? E quais são essas formas de diversão que entorpecem o cérebro e induzem a preguiça mental? Tudo que tiver tela, no dizer dele, né? A televisão, o celular, a internet, né? E que eu acrescento uma nota minha, né? Que a internet ela tem muita informação útil. Eu mesmo conheci o curso e tive acesso a todo o conteúdo do professor Olavo de Carvalho pela internet. Essas comunidades que digitalizam livros, que disponibilizam livros, livros que você não ia conseguir, dificilmente você ia conseguir numa biblioteca aqui no Brasil. Você pode conseguir através desses sites, né? Cursos à distância, bons cursos, né? Quer dizer, tem muita, uma fonte, uma ferramenta utilíssima, né? A internet e o computador, né? Mas por outro lado também é um oceano de besteiras, né? E pode ser também um ralo de tempo para você. Então, saber quais são essas fontes sadias, né, de informação, essas ferramentas úteis, e utilizar apenas isso, né? E para você utilizar isso,
O tempo que você vai gastar no computador é muito pouco, é pouquíssimo, né? Então adote como regra cortar o computador, né? Se eventualmente você precisar dele como ferramenta, você vai, usa, extrai o que tem de positivo ali para o seu estudo e depois fecha novamente para não cair na tentação de jogar o seu tempo fora, de entorpecer o seu cérebro, no próprio dizer do professor Pierluigi Piazzi, ficar mais burro, né? Bom, aqui a última folha. Foram 6 folhas. Eu resumi um livro de 250 páginas em 6 folhas. Frente e verso, a última só a frente. Então, 11 páginas, né? Escritas mais ou menos assim, ó. Não tem... Cadê? Aqui, ó. Não é nem a página cheia, né? São determinados tópicos ali, pontos-chave, na verdade, né? Eu exponho um ou outro raciocínio ali, mas são mais frases assim que vão evocar informações que estão ali no livro, né? Aqui uma dica prática que ele dá, também com fundamento científico. Nosso cérebro é movido a carboidrato, né? E o carboidrato complexo, ele tem uma digestão mais lenta e ele vai sendo, é uma energia que vai sendo liberada aos poucos, né? Em contraposição aos doces, né? Que são carboidratos simples, são absorvidos rapidamente, você tem um pico de energia rápido, forte e alto, mas que também baixa rapidamente, né? Então ele recomenda que nós evitemos os doces, né, esses carboidratos simples, e como alimento para o cérebro ingerir carboidratos complexos, né? Eu posso citar aqui macarrão integral, arroz integral, milho, derivados de milho, né, cuscuz, esse tipo de coisa. Sobretudo coisas integrais, né, que vão ter uma digestão mais lenta, são boas fontes de alimento para o nosso cérebro. Outra dica prática aqui: nunca estudar ouvindo música cantada, né? Porque a mesma região do cérebro que você vai estar usando para estudar, para se concentrar ali no estudo, ela vai ser chamada a prestar atenção no que o cantor tá falando, né? Então você vai ficar com a atenção dividida e seu estudo vai ser pouco produtivo, né? Mas estudar com música instrumental não tem problema, segundo ele, e estudar com uma música cantada, mas que seja de um idioma que você não entende nada, para ele também tá ok. Aqui da minha parte eu acrescentaria o seguinte, que eu vi que foi produtivo para mim: estudar com determinado tipo de música clássica, não todo tipo de música clássica. No caso, qual seria uma boa? Eu simplesmente jogo no YouTube e boto assim, música para estudo, ou boto em inglês Music Study, Classical Music Study, e aí sai uma playlist lá. Geralmente são músicas boas para você estudar. E uma coisa que eu estou experimentando recentemente são esses sons, né? Não chega nem a ser uma música, são sons que uma determinada frequência lá que atinge uma determinada frequência do seu cérebro e etc. Você pode jogar no YouTube lá, Healing Music ou esse tipo de coisa assim. São uns sons, umas ondas sonoras, né, que faz meio que um som de fundo, né? Você meio que depois de um tempo você não percebe mais aquele som, mas ele tá lá presente, né? Eu sinto que isso aí de alguma maneira melhora a concentração, mas eu não sei explicar porquê, né? Mas eu recomendo que vocês tentem aí e vejam se vai ser útil ou não. Outra dica final aqui dele: quanto mais regiões do cérebro estiverem envolvidas em uma tarefa, maior é a chance de fixação, né? Então, é aquilo que ele falou da escrita, né? Você tá só lendo, e nisso ele mostra os estudos, no livro dele tem só uma partezinha do seu cérebro lá acesa, né, colorido ali no estudo.
e você está escrevendo, né? Mostra o seu cérebro todo aceso ali, várias regiões com acesas. Quer dizer, quanto maior o número quanto mais regiões do cérebro estiverem envolvidas numa tarefa, maior a chance de fixação. Isso aqui poderia ser traduzido no seguinte: quanto mais ativo for o seu estudo, quanto mais elementos você se engajar, conseguir envolver ali, melhor para você, porque mais regiões do seu cérebro vão estar sendo ativadas e maior vai ser a chance de fixação. Quer dizer, muito provavelmente eu aqui fazendo um esforço para tentar expor esse conteúdo, várias regiões do meu cérebro estar sendo ativadas lá. Mais regiões do meu cérebro provavelmente estão sendo ativadas do que se eu estivesse apenas lendo isso ou então assistindo outra pessoa, ouvindo outra pessoa falar isso, né? Tô fazendo aqui um comportamento ativo, né? Exatamente. Ele fala que fato 1. Quanto mais ativo o estudo, maior a chance de gravação durante o sono REM. Né? Exatamente isso que a gente estava falando aqui. Fato 2. Escrever à mão ativa mais núcleos do que digitar. E ler em papel ativa mais núcleos do que ler em tela. Né? Esse de ler em tela é difícil podar isso aqui, né? Porque imprimir essa quantidade de livros que a gente tem no computador e etc. Mas é um dado que ele coloca aqui. Se você quer ler na tela, você está fazendo por sua conta e risco, né? Você sabe que ler em papel é melhor, né? Que é uma boa lembrança para comprar o Kindle Paperwhite, que é um simulador de papel, né? Que ele reflete luz e não emana luz, né? Aqui. Exatamente, ele pontua isso de novo. A informação a partir do livro ativa mais redes neurais do que a leitura, né, no computador, né, na tela do computador. Outra coisa que ele bota aqui: eliminar a televisão. Né, que a TV não existe para te educar. Né, a TV é instrumento de formação de consumidores. Boa dica. Uma coisa interessante também, outro dia eu estava... um médico de crianças falou o seguinte: para não colocar a criança para assistir televisão, porque realmente você pega um bebezinho, bota na frente da televisão, ele fica paralisado, parece que ele está hipnotizado, né? E o médico lá, o pediatra, falou que isso aí é péssimo, porque justamente o bebê precisa estar ativo, precisa estar se desenvolvendo suas capacidades, suas potencialidades, e na televisão aquilo ali diminui a atividade cerebral dele, né? Quer dizer, prejudica a formação da criança. Imagino que para o adulto também não seja muito bom, né? Se é que ele já não foi deformado pela televisão durante o período de formação, né? E a última dica dele é eliminar redes sociais, né? Eliminar redes sociais, isso mesmo. E nas horas vagas, nas horas de lazer, ler, né? Ler livros. Isso vai estar te beneficiando de diversas maneiras. Bom, era isso, meus caros. Espero que vocês tenham tido um bom proveito. Peço desculpas por qualquer falha aqui na exposição, né? Eu geralmente deixo para fazer isso bem tarde, né? Já perto da hora de dormir, quando eu já terminei minhas atividades do dia. Agora mesmo são 2 da manhã, né? Eu estou prestes a dormir aqui, já deveria estar dormindo. Então, por isso às vezes parece que eu estou falando meio com sono aqui ou com um grau de energia meio baixo, né? Espero que vocês tenham aproveitado de alguma maneira. Boa noite a todos.